Você sabia que a verdadeira forma de Castiel é tão colossal que ele mesmo disse ser do tamanho do Chrysler Building? E mais, segundo as especulações de fãs, sua real aparência pode ser até mesmo aterrorizante, como algumas partes nos mostram. Mas nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, pessoal, sobre a forma do Castiel ser aterrorizante. Como os próprios anjos da Bíblia, hoje você vai descobrir o que a série Supernatural escondeu de você. Castiel é um dos personagens mais amados de Supernatural, mas apesar da aparência humana, a verdade é que Castiel é uma entidade celestial com uma forma impossível de ser compreendida por olhos humanos. Na quarta temporada, o próprio personagem diz uma frase que até hoje ecoa na cabeça dos fãs de Supernatural. Eu vou tentar imitar a voz aqui do Castiel, mas a minha verdadeira forma é do tamanho do Chrysler Building. Essa é mais ou menos a fala do Castiel. Mas, gente, basicamente essa revelação é apenas uma porta de entrada para um mundo muito maior, ou melhor, em uma questão muito mais alta e aterrorizante, que a gente fica se perguntando, se Supernatural tivesse verba para aplicar tudo isso, como seria a série Supernatural daqui em diante? Já pensou num filme de Supernatural, colocasse o Castiel numa forma totalmente gigante, totalmente a sua forma própria original? Seria impressionante, né, gente? O que a série mostra sobre a forma original do Castiel? A série nunca mostra de fato, né, gente, sobre a forma real de Castiel diretamente, e por um bom motivo. Ela seria insuportável para qualquer ser humano, até porque se Supernatural fosse mostrar de fato a forma real do Castiel, gente, até porque teria que ter muita verba, muito dinheiro, e também seria basicamente insuportável para os seres humanos, então não ia dar para Sam e Jim conseguir ver a forma original. Inclusive, lá atrás, lá na quarta temporada no caso, quando o próprio Castiel aparece para o Jim ali, mostrando, ele justamente fala que é impossível de um ser humano ver a sua forma real, porque justamente o ser humano não ia conseguir suportar tanto brilho. Então basicamente é impossível os seres humanos ali em si, até mesmo os demônios e outras entidades, verem as formas originais dos anjos, porque simplesmente iriam se desintegrar. Então, por causa desses motivos, até mesmo o simples som do Castiel ali, lá na quarta temporada, a gente pode ver o tanto que o Jim sofreu apenas por ver o som do Castiel passando. Simplesmente naquela parte onde o Jim volta do inferno, quando ele passa ali, simplesmente é o Castiel passando, e simplesmente o Jim não suportou o tamanho do peso do som. Inclusive até as próprias janelas e os lugares todos quebraram em si. Então, por causa disso, os próprios produtores aproveitaram a chance para deixar a série como está, né, para não ter tanto gasto assim. Foi uma jogada ali estratégica, mas ao mesmo tempo seria interessante, né? Na verdade, causa até aquele certo mistério no nosso coração. Mas logo no primeiro episódio, em que ele aparece, Jim vê Castiel em sua forma celestial e os seus olhos simplesmente queimam. Isso mostra que a presença de um ser angelical verdadeiro é destrutiva para os humanos. No caso, a vidente acabou sofrendo muito, que infelizmente ficou cega e tendo seus olhos totalmente queimados. E também outros anjos, né, que também presenciaram a forma original do Castiel, também teve seus olhos totalmente dilacerados. O Jim basicamente não conseguiu ver. Talvez quando o Jim estava sendo removido do inferno, talvez ele teria conseguido ver a forma original do Castiel, até porque não seria possível o Castiel ter feito isso, pelo menos naquelas partes das temporadas, nossa forma humana. Além disso, quando os anjos se revelam, sua voz soa como múltiplos ecos ao mesmo tempo. E também a gente pode ver também uma luz intensa, asas feitas pelas sombras de fogo. E muitas vezes elas causam interferências eletrônicas e tremores e sensação de gravidade distorcida, como a gente pode ver várias vezes na série. Agora imagina isso amplificado em um filme. Ou seja, a aparência humana de Castiel é apenas um vaso. E ele, na verdade, é uma entidade muito maior e muito mais poderosa. Ou seja, é basicamente impossível, incompreensível. Como eu disse pra vocês, se tivesse um filme de Supernatural, seria incrível demais. Especulações dos fãs de como seriam a verdadeira forma do Castiel. Nos fóruns como Reddit, Tumblr e até o fandom.com, fãs especulam como seria o Castiel em sua forma verdadeira, e algumas das teorias mais populares dizem que ele possui múltiplas asas de fogo que se estendem por quilômetros, o que também faz bastante sentido. Tem múltiplos rostos, ou com olhos espalhados pelo corpo, com descrições de serafins na Bíblia. No caso, o seu próprio rosto tem uma áurea muito forte que tem vários olhos espalhados por essa parte. Sua voz emite frequências cósmicas mais sentidas do que óbvias, e o seu rosto brilha como um sol com raios e perfuram a realidade. E mais, há fanarts, né, que mostram Castiel como um ser de luz pura, cercado por olhos e círculos flamejantes, inspirados em Ezequiel, um dos profetas que viu as criaturas celestiais indescritíveis lá nas profecias, no caso da visão de Ezequiel lá na Bíblia. A inspiração
explicação bíblica por trás do Castiel. Na Bíblia, anjos como serafins, querubins, têm formas que desafiam a lógica. Seres com 6 asas, olhos cobrindo todo o corpo e vozes que fazem a terra tremer. Essa descrição influenciou diretamente a construção dos anjos em Supernatural. Castiel, embora seja um personagem carismático e humano, representa uma força divina de ordem cósmica. E é por isso que a aparência humana dele, gente, é apenas um disfarce para não destruir a realidade ao redor que tem na série, porque senão seria basicamente impossível de viver na Terra. Em alguns episódios, vemos dicas sutis da forma real do Castiel. Como a gente pode ver também, gente, são pequenas frações de construção da própria ideia de Waikiki Kripke, na qual ele abordou justamente da Bíblia, como reflexos distorcidos no espelho, vozes que ecoam do divino e também asas que aparecem como sombras em paredes, como a gente pode ver lá quando a primeira aparição do Castiel para o Jim, por exemplo. Só que ali são apenas 2 pontos da asa. Como na própria série já foi mencionado, existem alguns anjos que têm justamente descrições completas iguaizinhas da Bíblia, então tem várias asas, né? Não só as 2 asas padrões do Castiel, mas também várias outras asas, então o Castiel pode apenas estar usando 2 delas, no caso ele pode ter muito mais asas. Tudo isso aponta para uma forma que nunca será completamente compreendida, afinal Castiel não é feito para ser visto, ele é feito para ser sentido, como a gente pode ver também ali quando o Jim presencia o poder ali do Castiel em si. Então eu queria muito ver isso num filme, né? Pelo menos uma forma ali basicamente média, né, do que poderia acontecer, porque também é legal manter esse mistério, né, sobre os personagens também. Eu acho interessante isso, a gente manter e ficar especulando, nossa, como é a forma original do Castiel, como é a forma original dos outros personagens em si. É interessante a gente ver por esse lado. Porém, entretanto, é interessante também a gente ver pelo menos uma ponta de como eles são, né? Pelo menos de como eles foram construídos em si. O mais interessante é que, apesar de todas essas grandiosidades, Castiel escolhe amar, escolhe cuidar da humanidade, escolhe cuidar dos irmãos Winchesters. Essa dualidade entre o terror celestial e essa dualidade entre o terror com pontas do celestial e o carinho humano é o que faz Castiel um dos personagens mais profundos de Supernatural. Se você também sempre se perguntou como seria a verdadeira forma do Castiel, gente, em Supernatural, comenta aqui nos comentários a sua opinião. E também, gente, para me saber que vocês ficaram até aqui, comenta aqui, Castiel é um super anjo. E claro, se você curte o vídeo, pessoal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal, pessoal. Então é isso, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe muito vocês grandemente, falou!